Olá, pessoal! Estamos aqui novamente gravando mais um episódio do Gi Patriani em Ação e eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo essas histórias maravilhosas dessas entrevistadas e entrevistados também para engrandecer a vida de cada um de vocês que vai ouvir depois esses episódios. E agora eu estou aqui com a Elizabeth. Ela também é minha psicanalista, ela cuida também do meu filho, ela é uma profissional incrível, ela vai contar como foi a transição de carreira dela, mas eu vou iniciar o nosso podcast. Antes de você se apresentar, Elis, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui no meu podcast. Depois de tantas atribulações. Sim. Gente, é a terceira tentativa. Quase que hoje ela não chega de novo. Eu falei, gente, não é possível. Mas ela está aqui para contar essa história linda. Obrigada de coração por você estar aqui. E eu sempre inicio a entrevista com a pergunta que deu origem ao nome do podcast. Elis, o que significa a palavra ação para você? Primeiro, eu quero te dizer quanto eu me sinto honrada de ter sido convidada por você. Te admiro muito. Nem posso falar muito, né, diante da ética profissional. Mas eu estou muito feliz de iniciar a primeira vez que eu estou vindo no podcast. Olha! Então, eu estou bem emocionada, ponta do dedo gelada. Mas falar sobre ação. O que é ação? Para mim, ação é vivenciar a vida. Exato. Simples assim. Simples assim, viver. Viver. Vivenciar a vida. Sentir a vida. Eu passei durante muito tempo, né? Quando você for perguntar da transição, eu comento, mas eu passei durante muito tempo vivendo dia após dia. Executiva, cargo executivo e tal. Então, eu aprendi a vivenciar a vida após a psicanálise entrar na minha vida. Gente, a Elis, ela faz parte importantíssima de eu estar aqui hoje. Porque você sabe disso, quando eu fui convidada pela Letícia, primeiro quando ela veio falar comigo, eu pensei que ela estava me convidando para eu ser a entrevistada. E ela falou, não, Gi, eu quero que o podcast seja seu. Isso não faz muito tempo, foi em setembro do ano passado. Eu não acreditava que eu poderia ter um podcast. Verdade. E eu levei essa dor para a Elis, eu estava com ela naquele período, e ela falou, lógico que você pode. E você vai conseguir. E foi primordial o apoio dela, porque ela fez eu acreditar em mim, em um momento que eu não acreditava que eu era capaz. E para vocês verem, não faz tanto tempo assim. Sim. E o pouco tempo que eu passei com eles não foi muito, porque hoje eu dou prioridade dela cuidar do meu filho. Uhum. Mas eu fiquei uns 4 meses, né, Elis, com você? Sim, sim. Onde eu tô hoje? Estou com a minha mentoria, já estou com mentoradas. Sim. Então, como é importante você se autoconhecer e nesse processo, se for preciso, você ter uma terapia, uma psicanalista do seu lado, Sim. uma terapeuta que você se identificar, para você acreditar no quanto você é capaz. Exatamente. Você faz parte de eu estar aqui hoje, ó. Eu Quero que você conte um pouco da sua história, como começou, como você se tornou psicanalista, para todo mundo conhecer. A Elis era a Beth da área de finanças. Quanto tempo você ficou nisso? Dos 13 anos até os 49. Hoje eu tenho 52. Porém, a psicanálise entrou aos 45 anos. É importante ressaltar aqui que eu não acreditava que a gente não podia viver sem CLT. Eu era uma workaholic com todo orgulho, né? Eu nasci em 1971, meu pai trabalhava 14, 16 horas por dia e eu tive que honrá-lo, né? Então, eu era assim. Nossa. E quando chegou aos 45, teve eu gostaria até de marcar o nome, o Raul, ele era meu gestor na época. Ele falou assim, o seu sobrenome é X? Eu trabalhei na Benfica, gente. Ele falava, o seu nome é Elizabeth Benfica, porque você só faz isso. E
E ali me tocou, eu falei assim, eu preciso fazer outra coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem detalhes da empresa. Mas, Eli, só te cortando um Hum. pouco. Só foi nesse momento que ele falou isso pra você que você, tipo, Sim, ou, porque ou já até... vinha gradativamente? Não, não. Não? Eu não era feliz. Eu vivia a vida dia após dia. Eu trabalhava, estudava muito pouco e tocava a vida. Eu não vivia de verdade. Eu só trabalhava. Eu tinha um semblante, se você depois quiser, eu te mostro fotos. Eu tinha um olhar muito triste, um semblante muito triste, mas eu tocava a vida. Ganhava muito bem, tinha carro do ano, tinha meu apartamento, tinha tudo. Então, quando ele me tocou, ele falou assim: você só vive isso Quanto tempo você ficou nessa empresa? 10 anos. E aí, quando ele me falou isso, foi na véspera do meu aniversário, de 45 anos. Ele falou: eu vou te dar um feedback, porque eu dou feedback para todos. Ele foi meu algoz e meu anjo, porque senão não estaria aqui hoje. Então, ele dilacerou a Elis, que achava que era a poderosa no que ela fazia. E por quê? Eu queria atender a todos, aos 4 donos que tinha, desculpa, 3 donos, e eu fazia um tipo de relatório para cada um, pra você ter noção. Então, eu trabalhava muito. E aí ele falou isso me tocou, eu fui pedir para minha terapeuta floral de bar que eu Mas você tomava. tinha noção de que você não era feliz? Ou aquele sentimento? Não, Não. era uma angústia, uma tristeza, um vazio, mas eu não tinha noção de que eu não era feliz. Gente. Com 45 anos, 44 anos. Quando aí ele me falou isso, eu saí chorando muito, porque ele deu um feedback pesado. Eu não nem olhava, eu fiquei durante 6 meses. É importante dizer para vocês que a gente vive um processo de luto como toma consciência daquilo que não cabe mais em você. E eu tinha vergonha de mim mesma. Eu andava de cabeça baixa na empresa. E foi durante 6 meses, quando foi? Isso foi em julho, em dezembro eu decidi, fui lá fazer o floral. A Elaine falou assim, ela me chama de doutora Betica, sei lá, ela me chama diferente. Aí ela falou assim, que tal você fazer o curso de psicanálise? Aí eu falei, psicanálise? Eu falei, tem que ser psicóloga. E eu não sou psicóloga, eu fui da área de finanças, eu tinha MBA em finanças e tal. Ela falou assim, não, psicanalista, você pode fazer uma pós-graduação ou um curso. Eu fui e no primeiro dia eu me apaixonei. Você nunca imaginou isso? Não, nunca imaginei, nem sabia o que era direito. E aí eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, no primeiro dia. Isso Você fez foi... um curso. E aí eu fiz um curso de 2 anos, depois eu fiz mais outro curso de 2 anos e meio, depois eu estou na terceira pós, que eu comecei há 2 semanas. Ela só estuda, gente, ela ama, apesar que eu não posso falar muito. Eu já te falei, né, que eu comecei uma pós de neurociência. Sim. Te falei, né? Também amo estudar, mas ela é demais, gente. Ela é Então, demais. eu lido com um ser humano. Então, imagina que cada ser humano é único, É. cada um é Não, um eu mundo imagino. diferente. E com esse monte de mudança que tem da tecnologia, de mudanças, de pessoas, as Qual pós pessoas. você tá agora? Agora eu estou numa pós da psicanálise contemporânea, que a gente vai estudar Freud, todos os teóricos, né? Freud, o Jung, o Winnicott, etc., mas com um olhar para a teoria, mas um olhar contemporâneo. O que está acontecendo agora? Agora. Isso. A Elis ficou nervosa porque foi no primeiro podcast. Vamos olhar isso na teoria de Freud, que é de 1900, Tá, tá. né? Então, são 3 anos. Estou muito feliz. Então, foi isso, Gi, que aconteceu. Ele falou, aí em dezembro eu comecei a fazer o curso. Continuou na empresa. Continuei na empresa. Tá. Fui demitida da empresa plena pandemia. 1 mês após a pandemia, eu fui demitida. Depois de 10 anos de empresa. Sim. Aí a empresa demitiu bastante pessoas, mas eu fui a primeira.
né? E aí foi bem difícil. E para eu aceitar? Eu entrevistei uma pessoa no outro episódio, Elis, e nós estávamos falando justamente a falsa sensação de segurança Sim, do CLT. E nós falamos justamente isso, numa empresa grande, que a Benfica é uma empresa bem grande, sim, 60 anos, quando tem um corte, você não passa de um número. sim. E então foi bem difícil. Eu fiquei uns 6 meses procurando. Eu comecei aumentei o meu número de pacientes, Você porque já estava atendendo, então. atendia à noite, de madrugada, de sábado, de domingo, feriado, eu atendia. Porque eu amava fazer isso. Então, para mim, era Uma terapia. uma terapia atender, né? Literalmente. E aí, quando passou essa pandemia, mas foi bem na pandemia, quando estava tudo fechado. Foi assim que eu fui demitida. De máscara e tudo. Aí eu E você vivia pela empresa. vivia pela Trabalhava empresa. 14 horas por dia. Sim. Sim. Bastante coisa. E aí, após a pandemia, eu continuei procurando emprego e aumentou a carteira de clientes, né? Quando chegou os meus pacientes em novembro, eu tive que tomar uma decisão. Porque isso foi em julho, né? Que eu fui demitida em junho. Quando foi em novembro, eu vi que não dava mais. Se eu arrumasse emprego, o que eu ia fazer? Como que você ia dar conta dos dois? Aí eu não resisti, né? A psicanálise me amou e eu amei. E eu tomei essa decisão. Foi fácil? Não. Foi 2020 isso. Foi. Aí eu decidi aí só trabalhar com essa área mesmo. Tá, você falou, não né? vou mais ser CLT. Não. Não. E aí é importante dizer pela psicanálise o quanto isso foi difícil, Sim. porque meu pai trabalhou nessa empresa 56 anos, né? Foi 56 anos que meu pai trabalhou nessa empresa, Na Benfica? na Benfica. E eu trabalhei, o meu curso, quando eu me formei do primeiro curso, meu pai faleceu. Eu me formei em dezembro, ele faleceu em agosto. Então foi muito difícil. Você estava na empresa ainda. Tava na empresa ainda. Então foi um processo de luto muito grande. A Elis, a vida dela inteira, desde os 13 anos trabalhando, ganhava muito bem, porque eu sempre trabalhei muito, né? Então eu ganhava bem. Sim. E então foi bem difícil, Gi. Esse período não foi fácil, não. Mas eu me encantava a cada história. Eu quero saber dos detalhes do pessoal. Até falam assim para mim, a maioria assim na minha família você é uma fofoqueira, né? Eu falo, não sou fofoqueira. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de saber as coisas. Eu sou detalhista. Então, a pessoa fala assim, não gosto da caneta, mas por que não gosta da caneta? Aí eu vou, até eu quero saber tudo. E isso é o que eu amo, saber do mundo do outro. Essa decisão, Elis, de largar o CLT e se dedicar realmente a ser uma empreendedora, Uhum. foi a decisão mais difícil da sua vida? Uma das mais difíceis? Eu acho que foi a segunda mais difícil. A segunda? Sim. A primeira foi o divórcio. Aos 25 anos. Eu fiquei casada durante 2 anos. E era numa época que mulher largada do marido, pode falar, era vagabunda. Você que quis o divórcio? Eu que quis. Quero saber por quê. Posso perguntar? Pode perguntar. A Elis, nossa, vai ser de primeira mão. Um dia eu falei que eu ia estar preparada para falar. A Elis era uma dependente emocional. Eu gostava muito, eu precisava ser aceita por aquela família, que era minha família. Eu precisava ser aceita pelas pessoas, por todo mundo. Então, muitas vezes achavam que eu era falsa. Porque eu falava, nossa, que linda a sua camisa. Aí o outro falava assim, nossa, mas camisa preto com amarelo é horrível. Aí eu falava, é horrível mesmo. Mas não era, porque eu queria ser aceita por todos. Então, quando eu me casei para... Meu sonho era casar de véu e grinalda.
Eu vi até seus vídeos. Quem sabe nessa vida ainda eu quero casar de novo. E quero casar e ficar bem linda, igual você, assim, e bem feliz. Então, meu sonho era casar, mas eu casei com ele, acho que Nova, né? Você era pela. bem nova, Era, né? eu tinha 23 anos. Nossa. Então, depois de terapia e tudo, eu vi que eu não o amava. Porque eu estava muito feliz num casamento, mas era feliz porque eu estava casando. Você estava realizando o seu sonho. Meu sonho, né? Você namorou bastante tempo ele? Então, eu namorei 2 anos e meio, só que era Ah, um. Então, só que razoável. não era um namoro igual hoje. Era um namoro que 10h30, 11 horas eu tinha que estar em casa, amor. Eu não podia ficar muito tempo fora. Meus pais não aceitavam. Meu pai, então, nem pensar. Do lado dele, mal dava a mão. Eu sou dessa época. A gente não tem tanta diferença. Eu sei, mas meu pai era assim, nordestino. Eu nasci em São Caetano, mas meu pai veio com 12 anos de Pernambuco, Ah, então eles são né? bem. Ele era muito rígido. Eu devo toda a honra a ele. Foi o melhor ser humano que eu conheci. Eu acho que eu tive mais certeza ainda o dia que ele se foi. Não quero chorar hoje, mas eu tenho muita honra de ter sido filha dele. Muito. Ele foi um ser humano incrível, assim, como alma, como ser humano mesmo. Mas, assim, como pai, ele era extremamente exigente comigo. Eu era a filha mais velha Velha. e a mais velha que era diferente daquilo que ele via numa mulher. Eu sou independente. Eu fui uma pessoa que decidi me divorciar. E ele, sendo nordestino? Então, eu cheguei para ele e falei para ele assim, pai, falei para ele, a situação falou, olha, não dá mais com o Eduardo. Ixi, falei, não, paciência. Não dá mais e tal. E nunca tinha reclamado para a família, ninguém sabia. Mas ele, Sabia que eu era triste. mas ele te maltratava, Leis? Sim, Sim. só não chegou a bater. Não, isso não. Mas ele me maltratava com palavras. E eu me calava. Vou assistir jogo de futebol. Eu sou muito carinhosa, gente. Até tratei isso em terapia, porque eu sou carinhosa de abraçar, beijar. O Arthur sabe disso. Né? Eu gosto do cheiro, eu gosto disso. Então, quando ia ter jogo de futebol do São Paulo, eu ficava lá no quintal. Ele falava para eu ficar lá no quintal. Com um husky. Eu tinha um husky na época. É sério? Seríssimo. Vai lá porque eu não podia falar. Então, era mais ou menos isso. Não vou entrar em detalhes porque Sim, tem a sim. ver com a vida dele Sim, também. Mas sim. senão eu falaria, não tem problema. E aí, e foi indo, e eu calada, calada, e chegou uma hora que eu me esgotei. É algo íntimo que eu acho melhor não falar. Mas, enfim, foi a gota d'água. Depois que desligar, eu posso falar para você. E aí, para mim, foi a gota d'água e eu falei, eu não quero mais. Aí ele falou assim, você vai ser expulsa da sua família. Você vai ser deserdada. Eu falei, não tem problema. Eu vou morar com a minha tia Célia. Por que sua tia Célia? Porque minha tia Célia era mais rebelde, né? Então, eu fui a primeira a me divorciar na família toda. Do filho predileto. Meu pai era o predileto de todos, como tio, como irmão, como tudo. Todos amavam meu pai. Aí a rebelde sem causa, a filha mais velha dele, acontece isso. E diante disso, a Elisa está aqui. Mas e o seu pai, ele não ficou contra você? Então aí eu falei tudo para ele, falei, olha, eu vou me separar e tal, 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 tal. Aí eu falei, vou morar com a Célia. Eu sei que o senhor não aceita, vou morar. Aí ele falou assim, não, quando é que você volta para dentro de casa? Ah, que bom. Então foi a prova da sabedoria, né? Ele tinha muita sabedoria. E aí eu voltei para casa, mesmo nos piores momentos de solidão, eu não me arrependi dessa separação. Nunca tive recaída, nunca, com ele, nunca. Foi bem difícil, ele não aceitou, ele não forçou nada, mas ele não aceitou. E por aí foi isso, Gi. Aí eu me divorciei e aí eu trabalhei bastante. Aí depois de 6 anos eu consegui... Não, mentira. 4 anos eu consegui comprar meu apartamento. Olha, Por quê? E isso é reflexo da minha infância.
eu estou falando tudo isso da infância, que é como a psicanálise olha, né? Lógico, sim. Então, isso é reflexo que meu pai falava e os outros falavam, mulher separada é vagabunda. Então, eu engordei muito. Isso é algo que eu trabalho até hoje. É importante vocês saberem disso. Mas você acha que está relacionado? Tá. Sim, estou tratando isso em terapia já fiz um monte. Mas aí você descontou na comida. Não, eu não como, Gi. Eu como pouco. Então, como tem isso, o médico já analisou, eu não como, por exemplo, eu fico sem comer praticamente o dia inteiro. Acontece às vezes. E aí, quando eu como, a glicemia vai lá em cima. É. Então, é essa a questão. E aí pode ter causado alguma coisa emocionalmente Sim, mesmo, né? causou. E isso é mais da infância ainda. Depois, se Olha. você quiser, eu posso até falar. E foi repetido essa situação no divórcio. Então, quem é que é uma mulher gorda? Vamos ser sinceros? Para, também não é assim. Não, vamos falar a realidade do mundo de hoje. Tá. Se alguém me conhecer, eu sei que eu sou uma pessoa legal, eu tenho consciência, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, uma mulher carinhosa, eu sou muito doce, eu sou batalhadora, mas eu estou acima do peso. E vamos e convenhamos. A nossa sociedade, né, Elis? A sociedade exige e cobra e julga. Ah, é porque é folgada, é porque não faz nada da vida. Por que que não vai treinar? Por que isso? Por que aquilo? Por que que não come certo, então? E tudo é a parte emocional. Se você não trata o emocional, você não consegue dar conta disso. É verdade. É Então verdade. eu tô falando isso que faz muito pouco tempo que eu tomei consciência disso em terapia e com médico e tudo mais, né? Olha. Porque eu não entendia, porque eu consegui emagrecer bastante há uns 2 anos atrás, assim, logo após a pandemia. Cheguei a 60 quilos. Sério, meu peso era assim, gente, eu pesava 48, 49 quilos com 22 anos. Caraca, Elis. Olha Minha só. mãe é magrinha, não tem ninguém, né, com excesso de peso. Então, tudo isso para mostrar a importância de você cuidar da parte emocional, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o grande desafio meu foi, nessa época, ter me divorciado dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade que você é excluída, sim, dentro de uma sociedade onde amizades de infância e colegial se afastaram de mim. Gente, eu sou muito quietinha, pode perguntar para a Gia aqui. Eu respeito as pessoas, os homens, enfim, mas muitas amizades eu perdi. Quer dizer, todas. Todas. Todo mundo se afastou. Dessa época lá. Dessa época lá, sim. Porque era a que teve coragem de se separar, né? Então eu só trabalhei. Aí, modéstia à parte, eu conquistei meu apartamento lá em São Caetano em 5 anos. Teve o seu lado bom. Teve o seu lado bom, mas eu trabalhei que nem gente grande. Você, tipo, foi uma fuga. Foi uma fuga. Foi uma fuga. Foi uma Ir pro fuga. trabalho. Sim. Você queria sim. mostrar onde você era boa. Sim, também, né? E aí todo mundo admirava e falava assim, nossa, você é igual ao seu pai. Eu me achava, né? Só que eu não tenho o olho azul que ele tinha. Então, a primeira decisão mais difícil foi o divórcio. Foi o divórcio. Depois, sim. CLT me dava segurança, uma falsa segurança, mas sim uma segurança, né, de trabalho. Eu amava o que eu fazia. Não sei se é a palavra, mas você ficou com medo de decepcionar de alguma forma o seu pai quando você foi empreender? Ele já não estava mais Sim, aqui. mas inconscientemente. Inconsciente, sim. Sim. Sim, Gi. E quando ele faleceu, foi em agosto, ele faleceu em dezembro, eu peguei o meu certificado. E quando eu falava para ele que eu fazia psicanálise, ele fazia assim. Tipo, ai meu Deus do céu. Não entendia o que era isso, né? Não. Então foi bem difícil. Foram 2 decisões intensas, mas as 2 me deixaram mais felizes. E após a psicanálise, após a exumação do corpo do meu pai, eu posso dizer assim, eu sou intensa, gente. Após a exumação, eu vi, se quebrou essa dependência emocional. Depois da exumação? O dia que eu vi a exumação dele.
porque eu participei de tudo. Mas por quê, Elis? Aquilo mexeu muito comigo. Meu pai era muito vaidoso. Ele era muito bonito. Ele tinha o olho azul da cor do céu. Caramba! Ele era muito bonito. Ele era muito sorridente, muito alegre. Mas quando ele partiu, ele se sentiu muito só, porque ele não tinha mais poder, ele não trabalhava mais na empresa. Então, durante os últimos 5 anos dele, ele foi muito triste. Quando ele descobriu o câncer 3 meses antes, ele ficou bem. Ele se transformou, acho que ele sentiu a partida. Ninguém sabia, somente eu, que ele não autorizou, ele só autorizou eu e contar para 3 amigos dele. E aí eu falei, tenho que contar para minha irmã, porque tinha minha sobrinha. E a partir disso aí, minha mãe não soube. Ninguém soube, ninguém da família. Muita gente ficou de cara feia, enfim. Mas só souberam quando ele entubou. Foram 3 meses depois do tratamento, ele fez a Em cirurgia. 3 meses foi. Aí ele fez a cirurgia, passou 3 dias. Quando ele entubou, que o médico falou, ele não tem volta, aí eu contei. Falei, a partir de agora, eu respeitei meu pai até o último momento, a vontade dele. Aí quando me falaram isso, aí eu fui para casa e contei para todos eles. Para o meu irmão, que eu tenho um irmão do meio, para minha mãe, para o meu cunhado, para todo mundo. Aí eu falei, olha, o pai estava com câncer, ele fez a cirurgia e agora é aguardar. Mas por que o momento da exumação? Foi quando você percebeu que Quando eu rompeu? olhei e falei assim, por que ser dependente? Por que eu querer que todos me amem? Porque o querer amar o outro é importante dizer isso. Eu Sim. quero que você goste de mim, Gi. Tanto que eu fiz de tudo, peguei mau trânsito e tal, né? Eu quero que você goste de mim, mas eu não deixo de cumprir. Se fosse em outra época, aquilo que aconteceu na última vez, eu teria pirado. Eu fiquei com vergonha da Gi, não vou negar. Tratei isso em terapia. Sério? Fiquei com vergonha. Mas eu tenho hoje noção, olha, isso é minha prioridade, depois vem o outro. Mas antes eu não tinha isso. E quando eu vi como que a gente fica, eu falei assim, para que serve? Por que eu preciso que todos me amem? Eu quero ser eu. Então, mesmo já sendo psicanalista, você ainda tinha essa dependência? Tinha, porque não é uma chave que a gente vira, que o pessoal fala, vira a chave, não vira. Só se foi na veia e virou, que foi o que aconteceu com você. Tá. Já que você falou. Sim, sim. Você me permite falar. Lógico. O que aconteceu? Você estava preparada para eu falar aquilo que eu te falei. Sim. E eu senti isso. Então, o virar a chave foi isso. Eu só tomei consciência quando eu vi. Porque quando meu pai se foi, eu tive que tomar conta de tudo, né? Olha que Foi um interessante, processo gente. bem difícil. Aí só depois de... A exumação são 3 anos. E quando eu vi, porque eu que tinha que ver, e o homem falou, não, você pode virar a rosa. Eu falei, não, eu vou até o fim. Aí eu vi, não sobra nada. Eu imaginei que eu ia ver a camisa azul que eu tinha escolhido para ele. Nem a camisa? Não, sobrou nada. Em 3 anos. Então aí eu falei assim, meu, que isso? Eu falei, o que eu mereço? Meu pai tinha uma frase que falava assim, ele falava assim, beleza? Como é que tá essa cara aí? Bota um sorriso nessa cara. Que a vida é só alegria. Ele sempre falou isso. E como que eu ia viver desse jeito? Então eu quis honrá-lo também. Então hoje eu sou eu mesma. Então nas redes sociais eu sou eu mesma. Às vezes eu choro, talvez eu vá chorar aqui de emoção. Então hoje eu sou eu mesma. Essa dependência emocional, Elisa, ela vem da infância? Vem. A gente traz isso da infância? Vem. A gente adquire ela lá na infância? Sim. Sempre da infância? Sempre da infância. No caso da dependência emocional, posso falar? Pode. No meu caso, minha mãe, ela engravidou do meu irmão, eu tinha 5 anos. E aí ela teve hepatite. Então eu tive que ficar afastada dela e eu fiquei morando na casa da minha avó. Tá. O que aconteceu? Eu fiquei na casa da minha avó durante a gravidez da minha mãe, o nascimento do meu irmão. Eu me senti rejeitada.
Meu irmão nasceu, ele é a cara do meu pai. Ele só não tem o olho azul, mas ele tem o olho bem claro, tipo o teu. Meu irmão é a cara do meu pai. Você já se sentiu também. Por que que eu não E pareço ele meu era um pai? homem. Não, não, na época eu nem pensava Não. nisso, não, Mas eu não era um homem. E o nordestino gosta de um filho macho, ok? Pegou o meu lugar, você pensou isso? Pegou no meu lugar e eu sou deixada de lado. E eu fiquei de lado. Então, como que eu vou fazer para Gi gostar de mim se eu não sou homem? Então eu virei um homem. Meu apelido era Sargento de Saia Você na falou isso área. pra mim uma vez. Sargento de saia, porque eu trabalhava muito, eu sou muito forte, eu sou muito enérgica. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou até o fim. Entendeu? Eu tenho uma energia masculina muito forte, Tá. né? Mas quando a pessoa me espreme, aí eu tiro a roupa e dou. Eu sou enérgica até a página 1,5. Eu tenho até medo, não posso falar para as pessoas que eu gosto muito delas, porque elas podem abusar de mim, e abusa mesmo. Porque quando eu amo mesmo, Gi. Ai, meu Deus, mas eu também sou assim, só me ferro, viu? Só tomo na tarraqueta. Né? Então, mas eu fazia disso para todos. Não era só para Gi. Eu fazia para todo mundo, Tá, mesmo as pessoas que me maltratavam. Então, isso é uma dependência emocional, tá. né? E aí eu queria ser amada, então eu fazia tudo que todo mundo falava. Minha mãe falava, quieta, você não pode abrir a boca, não pede uma água. Nossa. E aí eu não pedia. Como era a relação com a sua mãe? Ela é viva ainda. Hoje é maravilhosa. Tá, mas lá, Hoje nós somos. Na época eu era uma rebelde com ela, porque eu achava que ela que botava a ordem, mas era meu pai por trás dela. você sempre foi mais apegada a ele. Nossa, ele era o grande amor da minha vida. Depois eu percebi que ela era porque ele fazia ela ser assim, entende? Hoje eu a amo de paixão, é minha amiga, assim, eu conto todos os detalhes para ela, mas eu era difícil. Eu era meio rebelde. Eu gostava de carrinho de rolemã, eu gostava de Aí patins, ela que... de bicicleta. Ela queria morrer, né? Porque eu era um menino. Nossa, Elis, olha que... Meu, olha, e você foi... Né, você teve esse problema emocional, nessa dependência. Nunca pensou em fazer psicanálise. Não, para Tava mim tratando as pessoas e ainda tinha essa dependência. Você tinha noção que você tinha ela? tinha, Tinha. desde o começo, porque a gente começa a fazer o curso, a gente tem que fazer terapia. Eu sabia disso, mas tudo tem seu momento, Gi. Às vezes Tá. você passa 10 anos fazendo e não encontra a chavinha para virar. Você não está preparada, eu não estava preparada. Eu só tive preparada quando eu vi, eu falei assim, meu pai se foi. E por que que eu preciso que todos me amem? Eu preciso ser eu, porque meu pai era ele mesmo, Tá. entendeu? E aí eu comecei a falar não. O dependente emocional não fala não. Ele se sente culpado. Tem vezes que eu me sinto culpado? Tem, como eu te falei. A última vez eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu falei assim, não, eu preciso, um dia eu explico o Sim. motivo. Mas se fosse antes, meu Deus do céu. Elise, como foi sair dos números, planilhas, Excel Sim, e cuidar da alma do ser humano? foi encantador, porque vou me emocionar. Ver as pessoas se transformando, assim como você. Tantas pessoas que eu vejo que não têm alegria de viver, assim como eu não tive. E eu fiz um acordo com o Ai, vai ter que sagrado. trazer lenço pra nós aqui daqui a pouco. Vai eu e ela chorar. Eu fiz um acordo com o sagrado que se eu conseguisse viver daquilo que eu amasse, eu ia fazer de tudo para que pudesse ajudar as pessoas a ter a alegria de viver, a vivenciar a vida, para que não espere até os quase 50 anos para viver, né? Tem muita coisa que eu teria feito diferente, Gi. Tem muita coisa que
eu faria para me sentir feliz e eu não fiz. Ou pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou por alguém, tantos alguém que teve. E quando a pessoa é dependente emocional, até falei isso nos meus stories esses dias, há pessoas que abusam. E pouquíssimas pessoas te dão a mão. Então, por isso que eu coloquei, tem uma imagem de Jesus lá, no meu consultório. Eu não tenho religião, mas eu acredito nele. E ele foi o que deixou o não julgamento. Né? Então, eu amei demais até pessoas que não mereceram, que não mereciam, que davam risada da Elis, da Elizabeth, vamos dizer, da Beth, da Betinha, enfim. Não estou me fazendo de vítima, eu dava. Você permitia, né? Eu me permitia. Então, agora, eu faço com o meu tempo aquilo que eu quero e eu fico com quem eu quero. E eu vou onde eu quero. Eu atendo, faço o possível para atender todas as pessoas que chegam na minha frente e falam, eu quero passar com você. Isso foi uma grande transformação na minha vida. Então, não tem preço você deixar de legado. O dia que eu conversei com um amigo meu melhor amigo, eu falei que eu quero deixar de legado aqui, aqui nesse planeta, é a alegria de viver para as pessoas que aparecem na minha frente. Se eu viver mais 2 anos, 10 anos, 20 anos, porque a média de 50 anos, você vive até uns 70, 80 no máximo. Ai, não fala isso não. Não, eu falo de forma bem... Porque a gente só tem dificuldade de falar da morte quando a gente não vive de forma plena. Ou gosta muito de viver. Ou gosta muito de viver. Eu amo né? viver. Então, mas assim, eu quero viver intensamente todos os momentos. Tanto que eu falei hoje, eu vou experimentar o frio na barriga, a ponta do dedo gelada. Então, eu sofri muito. E poucas pessoas te dão a mão quando você é dessa forma. Muito. Pouquíssimas. Eu até falei sobre um cara lá de Mogi Guaçu, o Júnior. Era um advogado muito bem conceituado lá da empresa, do grupo onde foi. E ele me deu um apoio muito grande. Aconteceram vários júniores na minha vida, né? Como profissional, quando eu era excluída. Porque o sentimento de exclusão, ele vai testando até você falar assim, não, mas eu sou foda. Entendeu? Se você se sente menos, a vida vai te trazendo repetição até você tomar consciência de quem você é. Se você não tivesse ido lá no consultório e eu não tivesse tocado em você da forma com que foi, você ia perder essa oportunidade. Sim. E quem sabe, talvez não viesse de novo. Porque a gente tem a mania de auto-sabotar. E isso está lá na infância. Entende? Tudo tá lá, né, Elis? Tudo tá lá. Já entrevistei aqui várias terapeutas, psicóloga também. E, é tudo da infância. Dá até medo, né? Dá. Porque eu tenho meu filho, você trata o meu filho. Uhum. E mãe, depois que você é mãe, tudo você se culpa. Sim. A Elis já até me chamou a atenção em relação a isso. Eu trouxe, você sabe, muitos traumas da minha infância, né? Eu não tive um pai presente, porque minha mãe foi mãe solteira. E até o fato de eu saber quem é a Giovana, como eu sei hoje, foi o que eu falei, não faz muito tempo que eu sei quem é a Giovana. Sim. Não faz muito tempo. Eu já empreendia, mas eu tinha medo de lá na frente falar quem era a Giovana, que eu era proprietária do buffet. Eu tinha medo, eu mandava a minha funcionária, porque eu achava que eu não era capaz. Não que hoje eu vou ter um evento presencial, eu nunca fiz um evento presencial. Ainda. Eu acho que eu vou ter que ir lá antes, tá, Elis? Ainda. Porque é uma coisa que Mas eu falei, eu vou. Agora eu me desafio, antes eu não me desafiava. Porque você tem certeza que você é capaz. Né? Hoje eu tenho essa certeza. Porque... Por mais que eu tenha o medo, porque é o medo do novo. Igual você tava com medo de vir aqui, igual foi quando eu gravei meu primeiro episódio. Sim. Mas eu sei que eu sou capaz.
Exatamente. Essa é a diferença, né? Quando Essa. você descobre que você é capaz. Isso. E aí você vai mesmo com medo mesmo. Com medo mesmo. Você vai. Você vai e participa e vivencia. Você falou que teria feito diferente, né? Não teria esperado tanto para ser feliz. Sim. Eu também, muitos momentos da minha vida, hoje, sabendo quem é a Giovana, eu falo, todo dia até comentei com meu esposo, eu falei, cara, por que eu demorei tanto? Eu fiquei infeliz também, Elis, no meu sendo CLT, uns 6, 7 anos. Por medo, Sim. porque eu não me achava capaz. Sim. E por que a gente demora tanto para acordar? Porque a gente não consegue nem ver que a gente é infeliz. A gente tem uma angústia. Uma angústia, é. A gente acha que é o chefe que é mal, a gente acha que a Gi é aquela mulher que chega, a outra que fica de cara feia, a outra que te maltrata. Não é, é uma insatisfação sua. Não existe o outro na psicanálise, existe você, Olha que interessante, é a verdade. né? E é verdade. Você vai. Não, mas eu tenho um salário bom, eu tenho um cargo bom, Sim, né? E aí você, não, então fica quieta. Você tá reclamando de barriga cheia? todo mundo gosta de você. Aí eu escutava assim, né? Quando saiu o New Civic preto, banco de couro, tive um, fui buscar. Aí eu escutava assim, agora você desencalha. Falaram Todo, isso? várias pessoas. Nossa, agora quando você chegar, porque eu andava de salto alto, meia fina, maquiada. Sempre eu vivia assim. Agora vai, agora vai. Então, o poder, ele também trouxe uma falsa energia para mim, eu acreditando que eu era amada. Então, por isso que alimenta, entende? Vai Entendi. alimentando aquela neurose que a gente tem até o dia que não coube mais. É, essa sensação de, né? Não dá. Não dá mais. E isso geralmente acontece em torno dos 40, 40 até os 45 anos. Isso vai se tornando intenso a ponto de você querer explodir. E vai somatizando, né, Vai Liz? somatizando. Porque eu comecei, conforme Sim. eu te falei, comecei a ter crise de ansiedade. Isso. Eu chorava. Comecei a ter queda de cabelo muito frequente Sim. com aquilo. E foi aos 42 anos que eu fiz a transição. Né? Então, isso vai se tornando cada vez insustentável. Olha que coisa louca. É muito louco, né? É louco, é louco. E apaixonante. É apaixonante. Não, hoje, não, eu falo, amanhã eu vou entregar a minha imersão. É a primeira vez que eu vou estar com várias mulheres Ai, que falando maravilha. das estratégias que me tornaram a Giovana que eu sou hoje, mas eu confesso que eu estou muito ansiosa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu sei Sim. que eu sou capaz, mas eu estou muito ansiosa com isso. Posso te dar uma orientação? Pode. Seja você. Só isso. É igual você falou quando eu vim fazer o podcast. Seja você. Porque quando cria um personagem, você não dá conta disso. Sim. Então, quanto mais você é você, mais se torna leve. Mais é mais leve. Você tá dentro. É só colocar para fora. Agora pode fazer uma pergunta, uma curiosidade. Pode. Por que que nunca mais você se relacionou? Teve uma outra pessoa para sua vida? Eu tive uma grande paixão, vamos se dizer assim, que não deu certo. Foi uma dependência emocional, que eu quase adoeci. Eu acho que eu tive uma depressão ali. Mas eu nem sabia o que era depressão, porque quem tinha depressão era louco, né? É. Até hoje, tem Até muitas hoje, pessoas acham isso. é. E eu tive um grande amor. Mas quando a gente não está bem resolvido com a figura do pai ou da mãe, depende de cada um, a gente fala sobre o complexo de Édipo, a gente não consegue ver outra pessoa. Sempre você vê pessoas que não vai dar certo. Nossa, é sério? Seríssimo. Seríssimo. E aí eu amorteci essa pessoa com 38 anos, eu até tenho uma tatuagem com a letra dele. É da minha sobrinha, do meu pai e dele. Olha que eu tô contando todos os meus detalhes aqui. Nossa! É a
P de pai e S de Sofia. Ah, eu não posso falar, tá, gente? Mas é vida. Então, essas pessoas me trouxeram vida, né? Minha sobrinha nasceu, meu pai, ele na época infartou, e essa pessoa, enfim, me relacionei. Então, Quanto tempo você ficou com ela? você vai achar meio absurdo. Eu me encantei por quase 2 anos, mas eu fiquei uma vez com essa pessoa. É sério? Seríssimo. Uma única vez. E valeu a pena. Depois eu te conto. E isso amorteceu, já que você quer saber. Isso eu amorteci, depois teve o processo, meu pai faleceu. Esse negócio do trabalho, que eu tomei conta, isso tomou conta de mim. Aí meu sonho era ter meu consultório, hoje eu tenho meu consultório e eu sou muito feliz. Cada vez que eu entro lá, eu agradeço muito. Cada pessoa que entra lá. Gente, a Elis, no dia que sair o nosso episódio, vai estar lá. Aqui já tá passando o arroba dela. Ela atende em São Caetano. Sigam ela. Qual que é seu Instagram, Elis? Fala aqui o Instagram. @psiqueelisalves. Conheçam o trabalho dela. Bom, vocês estão vendo aqui nesse episódio o ser humano maravilhoso que ela é. E como profissional, foi o que eu falei. Eu estou aqui nesse podcast porque ela fez eu acreditar em mim. E hoje eu sou mentora de empreendedoras porque ela fez eu acreditar em mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, Elis. Então, aí eu adoraria que fosse eu que fiz alguma coisa, né? Mas você que estava preparada. Mas você fez eu enxergar que eu estava preparada. Sim. Mas Até eu então digo, eu podia estar preparada, sim. mas eu não conseguia ver. Eu digo sempre que é 20% só do psicanalista, do psicólogo, do terapeuta, e 80% é de vocês. Senão, Mas eu não se não faria tem os seus milagre. 20%, a gente não se Sim, encontra. aceito, com certeza, né? Quando chegou essa mulherão linda, eu falei, meu Deus do céu, mas que mulher bonita, hein? Não dava nem para acreditar que ela não se via, né? Você viu como que é? Sim, sim. Mas eu sei que eu trouxe muitas coisas da minha infância. Muitas, Sim. muitas. Aqui a gente tava falando que você amorteceu, termina de falar. Então, eu amorteci durante todo esse tempo e há pouco tempo, tô falando bem pouco tempo, não, eu não estou com ninguém. Já ia querer não saber. estou com alguém. Mas tudo que o paciente me traz em sessão, eu preciso estudar aquilo, né? Igual tem as situações difíceis que alguém tem uns pequenininhos que me traz, que nem eu sei, né, sobre aquilo, mas eu sempre tenho que estudar aquele mundo. E uma pessoa, Seu? eu esqueci. E aí uma pessoa, um paciente meu pediu para que eu falou sobre uma novela turca que chama Erkay. Ela é considerada uma das mais assistidas no mundo. Está no Brasil agora na segunda temporada pela Globoplay. Acho que você falou pra mim, não falou? Falei. Falou, né? Então, ali tem dependência emocional, ali tem muitos traumas de infância, tem tudo da psicanálise tem ali, né? A pessoa que fala para o filho, fica lá, quando você vai fazer contar uma historinha, conte histórias bonitas para a criança, porque é tudo reflexo na sua fase adulta. E quando eu assisti, eu me encantei e eu me percebi. Falei, nossa, eu acho que eu me apaixonaria de novo. Eu estou falando isso de 3, 4 meses. Olha que louco. Então, algo é importante dizer para você que está aqui assistindo, todos nós, algo gatilha na gente. E me gatilhou essa história linda, que eu até estou fazendo uma análise. Eu assisti a novela inteira, a série, 256 capítulos. Aí agora eu estou assistindo com um tom de voz turco, mais legenda, porque para mim é importante o tom de voz. Então, se eu falar Gi, tudo bem. Gi! Sim. É diferente. É. Então, quando faz a tradução, muda. Sim. Então, eu assisti de novo para fazer essa análise e aí mostrar exemplos da novela e falar sobre isso, de tanto que me encantou. Porque Caramba. a menina fala que acredita em milagre e eu acredito em milagre.
né? A Reian. O cara, ele se transforma, o Miran, ele se transforma por amor a essa menina. E ele sofreu muito, ele vai para se vingar dela. Ele entra muito em conflito. Então, são tudo histórias que são ligadas à psicanálise. E isso me gatilhou. Então, tá algo para eu tratar em terapia, né? Para ver aí como que eu vou lidar com isso agora, né? Ai, que legal. Elis, não falei que passava rápido? Acabou? 1 hora. Nós estamos aqui falando. Você Meu acredita? Deus, vou ter que marcar outro. Você viu? Não falei? Quando eu falei pra você 1 hora, você falou uma. Passa muito rápido, porque a gente vai conversando. E eu quero que antes da gente finalizar, você deixe um recado para todas as pessoas que vão ver esse episódio, para elas acreditarem o quanto é possível. Que eu tenho muitas mulheres se aproximado de mim nesses momentos. Já estou com algumas mentoradas do quanto elas se sentem incapazes de iniciar uma jornada como você iniciou, como eu Sim, iniciei também. Então, eu gostaria que você desse um recado para elas. com certeza. É importante falar aqui para você, para todos que querem, né, para essas mulheres que se sentem incapazes, primeiro para olhar o que você quer chegar, onde você quer. E depois você vai estruturando o caminho, comemorando uma coisa de cada vez. Ah, eu tenho um paciente, eu ficava feliz. Eu tenho 2 pacientes, eu ficava feliz. Ah, cancelou um paciente, eu vou em busca de outro. E não desistir. Porque quando a gente vive a nossa essência, a nossa alma, tudo se transforma, tudo se torna mais fácil, mais leve. Há pessoas, principalmente os mais próximos, amigos e talvez familiares, que não vão te dar o apoio. Então você precisa ter certeza daquilo e o outro é o outro. E é possível vivenciar a vida fazendo o que ama. Porque a alegria vale a pena viver pela alegria. Alegria de viver. E podem contar comigo se precisar. Ai, Elis, muito obrigada por estar aqui, por ter conseguido vir, por compartilhar coisas da sua vida que realmente eu não sabia. Fiquei Ninguém sabendo sabia. aqui. Ai, sou privilegiada. É, sim, nunca falei. Foi uma honra ter você aqui de verdade, você sabe disso. Ouvir a sua história, saber o quanto você tem ajudado as pessoas, como você ajudou a mim, de verdade. Aí eu olhar a Giovana, que realmente eu estava aqui dentro e eu não conseguia enxergar. Então hoje eu torno a falar, eu sou o que eu sou porque você fez eu me olhar e falar, tá aí dentro, basta você acreditar em você. Gi, Muito obrigada. eu que agradeço e quero deixar assim de todo o coração, olhando no seu olho, para te dizer o quanto você é especial. Aquele seu sonho, aquele lá que você foi a última vez, você vai realizar. Chegue muito mais, vai chegar muito mais. A única coisa que eu te peço, não se afasta da sua essência, porque ela conquista qualquer qualquer pessoa. E você vai dar muita energia para essas pessoas que precisam, né? Você, essa pessoa que está aqui na minha frente, ela além de ser lindíssima por fora, tem uma beleza enorme que eu acho que só eu e o amor dela sabe o quanto ela é maravilhosa. Obrigada. Ó, já fez eu chorar já, porque eu também choro muito fácil. Mas Tá. obrigada, Elis. Obrigada de agradeço. verdade. Esse episódio foi muito especial. Eu que agradeço. Gente, obrigada. A gente está aqui encerrando mais esse episódio do Gi Patriani em Ação. Beijos. Até a próxima.